Pessoal, hoje talvez o vídeo fique um pouquinho mais longo e a gente vai explicar o que eu me refiro por saúde o tempo inteiro quando eu falo de saúde. Primeiro, só se interessa por saúde quem perdeu, quem tem alguém próximo perdendo, quem já perdeu por morte alguém com adoecimento, com alguma doença. Então essas pessoas costumam se interessar por saúde e esse foi o meu caso. Eu só fui atrás de aprender saúde quando eu me percebi perdendo cada vez mais saúde. Isso eu lido desde nova, mas você vai banalizando, normalizando e não sabe que existe, como eu aprendi recentemente, um conceito hoje já amarrado de saúde. Então toda vez que eu falar em saúde, eu estou falando desse conceito. Que conceito é esse? É um conceito que os médicos chamados integrativos, da medicina integral, da medicina anti-envelhecimento, os de medicina holística, mais pregam e os mesmos pilares que eles alicerçam o conhecimento em saúde, que é aquilo que a gente hoje denomina saúde. Então isso é praticado por médicos, por alguns psicólogos da saúde norte-americanos, está chegando agora recentemente no Brasil, e por que eu fui atrás de aprender? Porque perdi saúde. Já desde muito nova, lidei com uma série de adoecimentos, doença autoimune, depressão, osteoporose fora da hora, tudo adoecimento que não tinha explicação. Essa foi a minha história. A sua história pode ser parecida, mas nunca vai ser igual. Mas se você já lidou em algum momento com perda de saúde ou com alguma doença, algum adoecimento, você entende o que eu estou falando. A gente vai buscar através do diagnóstico e do médico uma explicação do porquê que eu estou sofrendo aquilo, por que aquele adoecimento vem, por que aquilo está acontecendo comigo. E na maioria das vezes a gente não obtém essa resposta, eu não obtive essa resposta, esses porquês da medicina. Ela poucas vezes sabia me explicar, então eu fiquei a ver navios e segui empiricamente fazendo aquilo que eu achava certo, no sentido da atividade física, no sentido da alimentação, da suplementação, que eu pratico há 20 anos, mas comecei empiricamente, hoje faço de uma forma consciente. Então toda a suplementação que eu pratico hoje, ela foi aprendida, começou há 20 anos atrás de uma maneira empírica, sem querer, seguiu indo assim, passo a passo ao longo dos anos. Então, primeiro eu comecei suplementando clorela, depois ômega, por uma certa fase melatonina, depois magnésio, depois vitamina D. Eu fui aprendendo nas diferentes idades e à medida que as coisas iam acontecendo, perda de saúde, aparecimento de sintomas, o que eu necessitava, porque os médicos não passavam suplementação, os médicos não falavam sobre alimento. Depois eu descobri que eles não falam porque eles não estudam, que nem nós psicólogos, a gente não estuda sobre alimentação, a gente não estuda sobre atividade física, a gente não estuda meditação no curso de psicologia. Você tem que aprender essas coisas sozinha, por sua conta, fora da faculdade, os médicos inclusive. Então muitos deles que estão hoje na internet ensinando, e foram com eles que eu aprendi nos livros, na internet, eles são vindos de áreas de especialização completamente diferentes, como a cardiologia, como urologia, ortopedia, médico do trato gastrointestinal. Então você vai ver uma série de médicos com especialidades distintas na medicina ortodoxa clássica, tradicional, que a gente conhece, que existe até hoje, passando a praticar uma medicina que é muito difícil eles passarem para os seus clientes em meia hora ou uma hora de consulta. Por isso eles estão ensinando na internet, porque é uma somatória de fatores que você tem que não só aprender, como praticar e utilizar eles juntos. Não é um só ou outro só que vai te trazer mais saúde, é a somatória. Por que esses médicos não conseguem, nem psicólogo, nem eu consigo, nem nenhum profissional consegue passar em uma hora? Porque é um conhecimento bastante mais vasto. Você vai precisar ler,
muito, várias páginas, você vai precisar pesquisar, estudar, aplicar, testar, colocar aquilo em prática para você ver quais são os resultados, o que que você descobre por você mesmo, porque as autodescobertas são fundamentais, a gente não é idêntico, né? Cada indivíduo é uma coisa. Então, mesmo que todos sigam os pilares recomendados de saúde, que são, vamos lá, repetindo, o sono correto, a atividade física ideal, alimentação adequada, e aí nesse item alimentação tem um monte de coisa envolvida, tem a suplementação, a flora intestinal, é, o alimento melhor, o alimento que você precisa excluir, o alimento que você precisa incluir. Então, o item alimentação é super vasto. Então, tem o sono, tem a alimentação, tem a atividade física, tem a meditação, o combate ao estresse, as atividades que são favoráveis sob o ponto de vista psicoemocional para você combater o estresse, que é uma das maiores causas dos adoecimentos, como a obesidade, a esteatose hepática, o sobrepeso, enfim, por aí vai. Então, aprende sobre saúde quem perde saúde, não quem está gozando de saúde. Como eu lidei com perda de saúde já bastante precocemente, já desde os meus 23 anos, a somatória dos últimos 25 da minha vida foi aprendendo, além do meu curso de psicologia, que aí foi uma opção profissional, que vai cuidar sim da saúde ou do adoecimento psicoemocional do ser humano. Eu fui obrigada também a incluir vários outros itens que não fizeram parte da minha formação acadêmica, mas que eu fui necessitando por razões pessoais ao longo da minha vida e acabei culminando nessa aprendizagem de saúde que está disponível hoje em livros, na internet. Na internet é mais fácil, por quê? Porque você não tem só um profissional falando, você tem vários profissionais falando. A mesma coisa, mas com pequenas diferenças, então você vai podendo constatar, confirmar aquilo que você aprendeu, comparar as diferentes visões e as falas sobre os elementos, mas você vai aprender basicamente sobre esses itens que a gente chama dos pilares da saúde. Isso demanda muitas horas, muitos dias, não é um processo que você vai aprender em um dia e uma hora, é um processo, na verdade, de uma vida inteira. Eu não sou nenhuma avatar da saúde, eu sou meramente uma aprendiz, eu consigo compartilhar hoje tudo que eu aprendi, que foi fruto de muitos meses, de mais de ano de aprendizagem e vai continuar assim sendo, porque a aprendizagem é para a vida inteira, ela é contínua. Então, o que eu consigo compartilhar com um cliente, com um filho, com um amigo, com qualquer pessoa, é aquilo que eu pratico e que eu aprendi e que está disponível e deve ser praticado por qualquer pessoa, desde que você faça a adaptação individual, no esquema da sua vida, e eventualmente, se você tiver um médico para consultar, para te ajudar, um profissional de saúde, que você possa ter a prescrição de algo que necessita receita médica, porque tem algumas coisas que precisa de receita, outras não, são em farmácia de manipulação, em lojas de suplementos. Mas é uma aprendizagem lenta, é uma aprendizagem longa, não é algo que você vai assistir um vídeo de 15 minutos, de 30 minutos e aprender. Então, assim, são vários vídeos ou alguns livros, você tem que ter uma paciência, porque toda vez que a gente estiver falando em saúde, a gente está falando em estilo de vida, em cotidiano, em hábitos, em regras. E a gente está falando numa aprendizagem contínua, que ela é minha, que ela é sua, que ela é de todo mundo. Se você quiser debelar, combater sintomas, combater adoecimento precoce, envelhecimento precoce, todo isso que a gente chama de saúde hoje, na era moderna, que foi possível graças à junção das ciências todas, da tecnologia, etc. O que a gente chama de saúde é um conceito só, baseado em vários pilares, como foram esses que eu comentei com vocês, né, sobre sono, alimentação, suplementação, jejum, atividade física, mente atenta, meditação, atividade em grupo, enfim, contato com a natureza, sol, segue alguns outros itens que são importantes, mas todos os médicos vão bater nessas mesmas teclas.
seja um médico bom, um psicólogo, qualquer profissional de saúde, terapeuta que esteja atualizado, vai bater nessas teclas. Então não tem como você fazer, por exemplo, uma terapia com um bom psicólogo se ele não te perguntar sobre atividade física, se ele não te perguntar sobre seu sono, que hora você dorme, etc e tal, se ele não souber minimamente sobre a sua alimentação. Sabe qual a chance que ele tem de conseguir sucesso tratando o seu adoecimento mental, as suas questões de comportamento e psicoemocional na vida? Pequenas. Ele fatalmente vai ter que incluir seu corpo, seu sistema todinho para poder entender você. É assim com o psicólogo, é assim com o médico. Então, se você procura o médico, quando você tem aquela doença específica, ele é um especialista. Como especialista, ele vai te medicar, ele vai te prescrever alguma coisa, daí você tem aquela prescrição. Daí acontece um outro quadro, você vai em outro especialista, tem outro remédio. Daí acontece alguma coisa anos depois, você vai em outro especialista, você tem outro remédio. Daí você vai se convencendo que aquelas coisas que você tem são uma fatalidade da sua genética. E isso é mentira. A gente aprende que agora que existe uma ciência chamada epigenética, a gente aprende que a epigenética é mais forte que a genética, que ela pode bloquear os efeitos da genética. Então, tudo aquilo que os médicos falavam para você antes, não se conforma porque isso está na sua família, então faz parte da sua herança genética, você não precisa manifestar e manifestar precocemente como a gente vê acontecendo, como eu vivi na minha pele. Você pode ou não manifestar, nunca, jamais, ou manifestar muito mais tarde, bem mais velho na vida, né? Então, se por exemplo eu tive osteoporose com 40, eu poderia nunca ter tido, ou poderia ter tido osteoporose aos 90, né? Então, mais ou menos essa comparação. Da mesma forma, você compara com os seus quadros, seja o que for que você sofre, se é do sistema gastrointestinal, se você costuma ter sintomas que você já banaliza, de alergia, sinusite, todo ano resfriado, vive com uma questão pulmonar, ou nos rins, renal, ou intestinal, ou distúrbios gástricos. A gente vai se acostumando com os sintomas e inadequadamente. Não é certo ficar acostumando com sintoma e tomar remédio anti isso, anti aquilo, que traz resultados, que traz consequências. Então, se a gente está falando de saúde, a gente está falando desse conceito único, que pressupõe vários pilares e cada pilar com seus conhecimentos específicos, e não é algo que você vai aprender de um profissional, qualquer que seja ele, rápido, nem em uma hora, nem numa consulta. Você vai precisar se dedicar, se você tiver esse interesse para você mesmo, para sua família, para os seus filhos, para quem você ama, você vai precisar se dedicar a essa aprendizagem, porque não cai do céu. Para você entender por que você toma tal coisa, o magnésio, a vitamina D, você tem que entender o que a falta daquela substância provoca e o que a suplementação provoca. Se você vai fazer jejum, por que eu vou fazer jejum? Qual que é o benefício do jejum? O que ele vai trazer para mim? Tudo que está envolvido nos conhecimentos da saúde, a hora do sono, etc e tal, você tem um porquê fazer aquilo, não é aleatório, né? E todos os profissionais vão se basear nos mesmos pilares, nos mesmos conhecimentos que eles já estão nos livros, eles são falados por profissionais de fora do Brasil também. Esse conhecimento veio na grande maioria de fora mesmo. Então, você vai absorver as mesmas coisas sempre de um profissional diferente, mas abordando da sua forma o mesmo lugar. Então, quando a gente estiver aqui falando sobre saúde, a gente está falando sobre esse conceito que eu precisei ir atrás e aprender porque senti a necessidade, porque sofri a falta de saúde, porque passei por adoecimentos que você já pode ter passado ou visto alguém perto de você passar. Então, essa aprendizagem é para todo mundo, é para todos nós. Independente da sua idade, jovem, criança, mais velho, em cada fase vai ter uma especificidade de necessidade, nosso metabolismo vai mudando ao longo dos anos, se a gente é homem, se é mulher. Então, assim, todo esse conhecimento, sabe a quem cabe? A você. Você está esperando que tenha um médico, aquele Deus, aquele detentor do mal? Não tem.
tá? Não tem, me desculpe falar isso pra você, que vai te dar uma preguiça, né? De falar, meu Deus do céu, então o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aprender. Vai ter que aprender, porque se você não for